Querido, será que a gente pode confiar de verdade na Bíblia? Talvez você já foi questionado por alguém no trabalho, na família, algum amigo, algum conhecido. Olha, mas por que você vai na igreja? Por que você estuda esse livro? Você confia nesse livro? Será que dá para confiar na Bíblia? Será que a palavra de Deus, será que a Bíblia, ela é sempre relevante mesmo? Se você pudesse construir uma casa e tivesse que escolher a fundação entre uma rocha sólida e areia, qual fundação você escolheria? Você construiria a casa na rocha, que é sólida, ou na areia? O alicerce de uma construção é uma das partes mais importantes, porque é ele que vai garantir que toda a estrutura fique firme. Precisa ser calculado e executado de uma maneira bem correta, bem precisa. Também é chamado de fundação, o alicerce de qualquer construção. Ele é feito normalmente de aço, de concreto, e o solo utilizado precisa ser um solo adequado para garantir essa sustentação da construção. Estar alicerçado na Bíblia, na palavra de Deus ou na rocha, segundo uma ilustração que o próprio Jesus fez certa vez, é a gente praticar o Evangelho, é a gente viver a palavra de Deus. Edificar a nossa casa sobre a rocha significa que nós, como discípulos, vamos ouvir, aprender e colocar em prática tudo aquilo que Deus tem nos ensinado. Essa vivência com a palavra de Deus, ela vai nos mostrar que vale a pena construir a nossa vida sobre a rocha que é Cristo. E nós vamos ver que, de fato, sim, dá para confiar na Bíblia. E ela continua sendo relevante hoje, sim. Ela tem resposta para todas as nossas dúvidas. Ela não é um livro antigo, desatualizado. Não, ela continua sendo um livro muito atual nos nossos dias. É o maior livro já escrito. Conta-nos como tudo começou. Conta-nos como tudo vai terminar. Na Bíblia nós vemos a história completa, do início ao fim. Nos fala sobre a vida, nos fala sobre a morte. Nesse livro, a Bíblia Sagrada. Nos fala do amor de Deus, porque ela também apresenta o porquê existe tanta maldade no mundo. A Bíblia nos mostra o porquê da maldade, de algo chamado pecado, da separação que o homem se encontra hoje, porque está afastado da glória de Deus, da presença de Deus. E a Bíblia então explica que por conta deste pecado e dessa separação, todos nós precisamos do Salvador, de reconciliação, de uma nova vida. O maior capítulo da Bíblia, que trata da palavra de Deus, é o Salmo 119. 176 versículos, dividido em 8 versículos, em 22 estrofes. E todas essas estrofes, todos esses versículos falam que vale a pena sim confiar na Bíblia. E que ela continua sendo um livro relevante. E é o que nós vamos ver nessa noite. Na porção que vamos estudar hoje, o salmista vai refletir e nos ajudar a entender sobre a fidelidade de Deus. Que ela é entendida tanto na criação, como quando a gente olha para a palavra de Deus. O salmista vai nos ensinar nessa noite, através do texto que vamos ler, que em vez de se concentrar nos seus adversários, nas circunstâncias, ele preferiu se concentrar na palavra de Deus e na pessoa de Deus. Hoje nós temos muitos motivos para nos concentrar nas notícias, nas fake news. O salmista não se concentrou nos adversários, nas circunstâncias difíceis, se concentrou na palavra e na pessoa de Deus. Nós vimos algumas quartas-feiras atrás as estrofes 9 a 11, que descreviam as aflições do salmista. Ele declarou
que ele desmaiou, ele esperava, ele ansiava pela salvação de Deus, que os seus olhos falharam, que ele estava como odre na fumaça, e de que ele quase morreu, no versículo 87. Ele termina o versículo 88, a última estrofe que nós estudamos, dizendo: Senhor, pelo teu amor me vivifica, guarda-me, salva-me. E agora nós chegamos à estrofe 12, onde nós vamos ver o salmista continuando a caminhar firme na comunhão com Deus, não desistindo da caminhada, porque a base dele era a palavra. Onde ele edificava a sua vida era a palavra. A rocha firme era a palavra de Deus. Nós vamos encontrar aqui nesse texto o salmista sendo revivido, revigorado. Ele foi revivido, mas a sua aflição não foi removida. Ele está aqui celebrando não a remoção das dificuldades, mas ele vai estar nos mostrando que ele está aqui celebrando que mesmo em meio às aflições e às dificuldades ele foi avivado. Ele experimentou um avivamento, mas a aflição continuava. Por isso a gente vai ver nesses versículos, ele dizendo: eu sou teu servo, salva-me. Os ímpios ainda querem me destruir, eu ainda estou sofrendo, Deus ainda precisa me resgatar. E é sobre esse texto então que nós vamos ler. Salmo 119, 89 em diante. A palavra de Deus diz assim: Senhor, tua palavra está firmada para sempre nos céus. Tua fidelidade estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Tudo se mantém até hoje, conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a ti. Se eu não tivesse prazer na tua lei, eu teria morrido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, pois o Senhor me tens vivificado por meio deles. Eu sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Os ímpios, eles me espreitam para me destruir, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto toda a perfeição, e visto que toda a perfeição tem limite, mas o teu mandamento, ele é ilimitado. Nesse trecho, o salmista nos faz olhar e focar o nosso olhar na eternidade. Ele começa dizendo que a palavra de Deus está estabelecida. Se nós vivermos com a palavra sendo a nossa base, todos os dias nós passaremos e resistiremos às mudanças da vida, às dificuldades da vida. Ele diz aqui que a palavra está estabelecida, prova da fidelidade de Deus conosco. Ele diz que a criação de Deus está estabelecida, vai permanecer assim, até que Deus introduza um novo céu e uma nova terra. A paz de Deus está disponível. Como não se deleitar e não sentir a alegria de ler e de obedecer esta palavra? A filosofia, ela muda. As promessas políticas, elas falham. Nesse período aí de campanha, você ouviu muitas promessas. Analise todo o mandato e veja quantas das coisas que foram prometidas que de fato foram realizadas. Porque as promessas políticas, elas muitas vezes não são cumpridas. A filosofia, ela muda. Contratos que foram feitos podem ser rompidos, mas a palavra de Deus continua de pé firme e estabelecida, e ela não muda. A palavra e as obras de Deus, elas não têm limite. E o salmista quer que a gente viva essa mesma experiência que ele viveu. Senhor, a tua palavra, ela está firmada para sempre nos céus. Tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Aqui ele expressa a confiança que ele tinha na palavra de Deus. O salmista estava possuindo aqui uma inabalável certeza
de que a palavra de Deus não é como a palavra dos homens. A palavra do homem, ela muda constantemente. Quantas coisas eu e você falamos que vamos fazer e não fazemos. Prometemos e não cumprimos. O salmista está dizendo que a palavra de Deus ela é firme, ela é constante, ela é segura, ela não engana, ela não volta atrás. A palavra está firmada para sempre. E saber disso causa implicações nas nossas vidas. Porque obedecer à palavra implica bênçãos. E desobediência à palavra implica em grandes consequências para as nossas vidas. Muito melhor escolher a obediência à palavra. E quando a gente convida a fé, como nós cantamos aqui pela fé, essa fé não é um salto no escuro. Nós estamos baseando essa fé num sólido fundamento, que é a palavra de Deus. Não estamos baseando a nossa fé e a nossa confiança em qualquer coisa. Não é um salto no escuro. Nós não corremos nenhum risco quando a gente crê numa palavra que é firme e está firmada no céu. Não corremos nenhum risco. Essa palavra é eterna. Martinho Lutero, ele escreveu certa vez algo sobre isso, sobre a palavra de Deus. Ele disse o seguinte: a Bíblia, ela está viva, ela fala comigo. Ela tem pés, ela corre atrás de mim. Ela também tem mãos, ela me segura. A Bíblia, ela não é nem antiga e nem moderna, porque ela é eterna. Ela é eterna. A natureza eterna da Bíblia é o que nós vemos nesses versículos 89, 90 e 91. Cada um deles dizendo que a palavra de Deus é eterna. Algo que a gente pode construir para a nossa vida agora e para toda a eternidade. E ele continua: tua fidelidade, Senhor, a fidelidade do Senhor para com a minha vida, ela se estende-se de geração a geração. Tu firmaste a terra e ela permanece firme. Tua fidelidade ela é constante, ela permanece a terra firme. O tempo acaba com tudo. Pessoas envelhecem, pessoas morrem. Não sei se você já teve experiência, geralmente as mulheres caem mais nessa triste realidade de ver como o tempo passa. Quando a gente olha na frente do espelho e a gente vê que a gente não é aquele mesmo que a gente era alguns anos atrás. E a gente já começa a ver que o rosto não é aquele mesmo rostinho lindo que a gente tinha lá atrás. Né? A gente olha as fotos de quando a gente casou, as fotos mais antigas, e olham, né, como a gente está hoje, a gente fala, nossa, como a gente mudou. Porque o tempo acaba com tudo. Pessoas envelhecem, pessoas morrem. Monumentos, eles envelhecem, eles se corrompem. Altas torres podem desaparecer de forma súbita, mas Deus não é afetado pelo passar dos anos, pelo passar dos tempos. Deus não é afetado, porque em Deus não há envelhecimento. Para a palavra de Deus não há envelhecimento. Deus é fiel, não só por um ano, não só por um período, segundo aqui, de geração a geração. E o salmista percebe isso, que ao olhar para a palavra e olhar para a criação, ele via a fidelidade de Deus. Como Deus é fiel, como fiel é esse Deus. Ele olhava a criação e ele enxergava a constância da criação. Se a palavra de Deus foi suficiente para criar o universo, ela será também suficiente para nos sustentar nos dias de hoje. Por isso o salmista declara: eu, Senhor, creio na tua fidelidade, porque ela se estende de geração a geração, ela tem me alcançado como alcançou gerações passadas e vai alcançar novas gerações, porque o Senhor firmou a terra e ela permanece firme. Deus demonstra sua fidelidade na sua palavra, mas também nas obras que faz, nas obras que fez. Deus demonstra a sua fidelidade. E o salmista escrevendo aqui diz: ela está fixada no céu. Por que acreditamos na Bíblia?
Porque podemos acreditar na Bíblia hoje. Uma das razões, são várias, mas uma das razões do que a gente pode acreditar na Bíblia é porque ela não é palavra de meros homens. Ela não é a palavra de homens, ela é a palavra de Deus. E prova disso é a preservação da Bíblia ao longo dos séculos. A Bíblia ela foi traduzida parcial e totalmente em muitas centenas de idiomas. Várias versões, milhões de cópias são impressas, distribuídas e vendidas. É o livro mais vendido já há muitos anos. E durante grande parte do tempo, a Bíblia foi um objeto de ódio extremo de algumas autoridades. Por muito tempo, tentaram apagá-lo, tentaram destruí-lo, mas esse texto sobreviveu. Nos primeiros dias da igreja, tentaram destruí-la pelos argumentos. Mais tarde, os imperadores tentaram destruir a Bíblia à força. Em alguns períodos da história, era uma ofensa capital você ter um exemplar da Bíblia. Mas o texto sobreviveu. Se esse livro, se a Bíblia fosse somente pensamento de meros homens mortais, será que ela teria sobrevivido e sido preservada por tantos anos? Será que ela já não teria sido eliminada? Mas a Bíblia, ela permaneceu. Sabe por quê? Porque a grama seca, a flor murcha, mas a palavra do nosso Deus, ela permanece para sempre. Por isso nós podemos acreditar na Bíblia, seguir as suas orientações, pautar a nossa vida sobre essa rocha, sobre as suas direções. E o salmista continua: Senhor, tudo se mantém até hoje conforme ordenaste, pois todas as coisas obedecem a ti. O céu, a terra, obedecem às leis divinas. Seguem firme os seus cursos, porque é Deus que orienta. A semeadura, a colheita, o calor, o frio, o verão, o inverno, o dia, a noite, tudo está a dispor de Deus. É Deus que sustenta todas as coisas com sua palavra, com o seu poder. Que nós também possamos ser aqueles que vão estar sendo servos do Senhor, sujeitos à voz daquele que sustenta todas as coisas. Que possamos também seguir as suas orientações. Por que a gente precisa ler a Bíblia? Porque a gente nunca sabe qual parte, qual texto, qual versículo Deus vai usar para falar conosco. E a gente então precisa ler. E o salmista fazia isso, porque ele sabia que a Bíblia, as Escrituras, não é algo temporário, não é algo duvidoso, não é algo que estava propenso a falhar. O salmista tinha uma certeza: se eu não tivesse prazer na sua lei, se eu não estivesse lendo a sua palavra, se eu não estivesse apegado à tua palavra, ó Deus, eu teria morrido na minha angústia. O salmista reconhece que essa mesma palavra que sustenta o universo é a mesma palavra que sustenta o povo de Deus nas dificuldades da vida. É essa palavra que vai nos sustentar. Quando pensamos nas dificuldades, nas lutas, nas crises, querido, o salmista estava passando um momento difícil. Quando a gente olha os versículos anteriores, a gente vai ver ele dizendo isso. Era um momento de muito sofrimento, de muita angústia. Mas ele diz: eu me concentrei na palavra. Eu me concentrei na palavra. E se não fosse o amor que eu tenho pela palavra, eu teria morrido na minha angústia. No que você se apega e onde estão os seus olhos diante dos momentos de dificuldade. Quando a gente olha para a palavra, a gente pode declarar como o salmista no Salmo 23: ainda que eu ande por um vale escuro como da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque é o Senhor que me protege. É o Senhor que está comigo. Mas essa certeza a gente só vai ter se a gente for crente, homens e mulheres que de fato tenham prazer na palavra de Deus. Crentes amadurecidos. Como foi ministrado aqui pelo pastor Aderso no domingo. Um crente raiz, não um crente Nutella.
Porque o crente raiz, amadurecido, firmado na rocha, ele sabe que nas horas mais difíceis da vida, o único lugar onde a gente encontra paz, esperança e renovo é na palavra de Deus. É na palavra de Deus. É nas promessas de Deus. E ele diz, olha, se não fossem as promessas de Deus, há muito tempo eu já teria morrido. Eu já teria perecido nas minhas angústias, nas minhas crises e nos meus conflitos. Querido, Deus ouviu a oração dele. Mas muito mais do que a oração dele que foi ouvida, ele está dizendo aqui que foi a palavra de Deus que o ajudou a superar as aflições. Ele tinha um hábito de toda a vida ler, marcar, aprender, meditar, obedecer a essa lei. Se não tivesse prazer na tua lei, eu teria morrido na minha angústia. Quando a gente passa por momentos de provações, geralmente a gente pede a Deus que nos ajude. A gente vai e pede a Deus, e a gente para por aí. O salmista, muito mais sábio do que nós, ele não fez só isso. Ele pediu a Deus, mas ele continuou olhando para a palavra, estudando a palavra. Ele sabia que, embora Deus trabalhasse, ouvisse as nossas orações, ele precisava continuar, diante do momento difícil, olhando para as promessas de Deus. Nesse tempo de pandemia que ainda não acabou, querido, a melhor coisa a se fazer é olhar para a palavra. Porque se não for as promessas e a palavra de Deus, como o salmista, a gente se perde. A gente começa a achar que de fato as notícias da TV é que estão com a razão. E a gente começa até a esquecer que quem está no controle de tudo é Deus. Então olhe para a palavra, olhe para as promessas. E ele continua dizendo, eu nunca me esquecerei dos teus preceitos. E sabe por que ele não ia se esquecer da palavra? Porque era esses preceitos, esses mandamentos, essas orientações que estava vivificando a vida dele. Ele reconhece Deus como autor da vida. E ele reconhece que a palavra de Deus era um canal que fluía direto do próprio Deus. E que essa palavra renovava ele. Ele encontrou renovo, renovação ao estudar a palavra de Deus. Por isso ele diz, eu não me esquecerei mais da sua palavra. Aqui ele não está orando por renovação. Aqui ele está dizendo que ele está agradecendo a Deus porque foi renovado já. E o segredo? A palavra de Deus. Os mandamentos. Os princípios da palavra. Ele encontrou ali avivamento. Não foi por meio de amigos, de compras, mas foi através da palavra de Deus. E sabe por que ele encontrou na palavra? Porque a lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Salmo 19:7. Não me esquecerei dos teus preceitos, pois é por meio deles que o Senhor vai preservar a minha vida. É por meio deles que eu vou ser vivificado. Nesse tempo de pandemia, nesse final de ano, nessa expectativa para o 2021, é na palavra de Deus que eu vou receber o renovo do Senhor. É através da palavra de Deus que eu vou receber a esperança para continuar caminhando e não desistir. E aí ele clama, sou teu, salva-me, pois eu tenho buscado os teus preceitos. Eu pertenço a ti, ó Deus. Essa é uma oração. Somos de Deus. Através da criação, da eleição, da redenção. Precisamos então nos consagrar a Deus, viver para Deus, ser usados por Deus. E o que ele está dizendo aqui, olha Deus, se o Senhor não estiver comigo, a cada momento do dia, a cada passo que eu der, onde eu for, eu preciso do Senhor. E nós precisamos saber disso, que é Deus que sustenta as nossas vidas, que é Deus que nos guarda a cada dia. A cada momento do dia, a cada novo dia, é Deus que nos guarda. Querido, muitas vezes a gente não percebe, mas nós passamos perigos constantes, alguns visíveis e alguns que a gente nem consegue enxergar. Certamente teríamos morrido se não fosse a mão poderosa de Deus nos guardando e nos protegendo. Precisamos de salvação, precisamos de um Salvador e podemos contar com Deus. Por isso ele está buscando a Deus.
E ele está dizendo: tu não és o Deus de Abraão, não é o Deus do outro, é o meu Deus, porque eu sou teu. Senhor, me salva, me ajuda. Ele recorre a Deus, ele busca a ajuda do Senhor. Os ímpios, eles me espreitam para me destruir, mas eu me atento aos teus testemunhos. Os inimigos do salmista aqui, conforme a gente lê nos trechos aqui seguintes, anteriores, eles tinham decidido caçar ele como se fosse um animal. Independente da situação, independente da perseguição, o salmista está dizendo: eu não vou permitir que isso me tire de continuar focado na palavra de Deus. Eu continuo atento, eu continuo olhando, focado somente na sua palavra. Somente na sua palavra. Talvez você não tenha de fato um inimigo declarado te perseguindo, alguém que de fato queira tirar a sua vida, mas nós temos muitas situações que querem tirar de nós a paz, querem tirar de nós a alegria, a confiança, e a gente precisa continuar nos atentando, olhando, lendo e obedecendo a palavra do Senhor. E ele termina: eu tenho visto que toda perfeição ela tem limite, mas o teu mandamento, ele é ilimitado. Geralmente nós homens, seres humanos, gostamos de achar que a gente é perfeito. Alguns até imaginam e gostam de pensar que a gente vai ter várias vidas até alcançar a perfeição. Mas o verdadeiro motivo do porquê o ser humano pensa assim é porque nós somos perfeitamente cegos em nós mesmos e no nosso egoísmo. Não existe nada que seja perfeito e seja produto humano ao mesmo tempo. Não. Para produzir algo perfeito, o autor também precisa ser perfeito. É por esse motivo que a palavra de Deus é perfeita, porque ela procede de Deus, não de homens. É por isso que eu e você podemos acreditar na palavra. É por isso que a gente pode sim seguir as orientações desse livro hoje, porque é eterno. As melhores coisas do mundo, elas ficam aquém da perfeição. Elas acabam, mas a palavra de Deus é perfeita e ilimitada. O que será que tem de perfeito neste mundo? A economia? O clima? A cultura? Será que você tem alguma coisa que você pode dizer assim: olha, essa coisa que eu tenho é perfeita? Nosso casamento é perfeito? Nossos filhos? Nosso trabalho? Nosso passado? Querido, não há nada perfeito. E ele diz que toda essa perfeição tem limite. Mas o mandamento, a palavra, a qual ele acreditava, ela era ilimitada. Jesus mesmo afirmou: o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Como Jesus, o salmista, também sabia disso. Quanto melhor conhecermos a Bíblia, mais vamos perceber quanto ainda estamos distantes e precisamos conhecer desse livro. Querido, sua palavra é fiel, porque Deus é fiel. Sua palavra é verdade, porque Deus é verdadeiro. Sua palavra é poderosa, porque o nosso Deus, Ele é poderoso. Temos que nos consagrar a Deus a cada dia. Precisamos nos conscientizar de uma coisa: de que nós, através da palavra, vamos descobrir qual o caminho. E para isso nós precisamos de um período mais longo do que a duração do culto dominical. Não é só aqui na igreja que eu leio a palavra, é em casa também. Eu preciso ter esse contato com a palavra. E devemos nos concentrar e concentrar a nossa atenção à palavra de Deus. Em cada geração, aqueles que mais valorizavam a palavra de Deus foram os mais poderosamente usados por Deus. Tinha uma devoção apaixonada à sua palavra. O fato é que ninguém pode amar a Deus sem amar a sua palavra. É na palavra de Deus que nós vamos aprender sobre a glória insondável de Deus, que foi revelada na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. É a palavra de Deus que nos
que torna Deus intimamente conhecido aos corações receptivos. Ninguém sabe mais sobre Deus do que aquele que aprende sobre Ele na sua palavra. Por essa razão, nós, os santos, devemos valorizar esse livro, a Bíblia, porque ela é a revelação inspirada de Deus ao homem. E um coração fervoroso pela palavra, logo estará brilhando para Deus. Brilhando para Deus. É através da palavra que a gente vai passar por momentos de aflições. É através da palavra que a gente vai ver Deus falando conosco. A gente vai receber a orientação dEle. E a gente precisa dizer: Senhor, muito obrigado pela palavra, porque está estabelecida para sempre nos céus. Que ela seja alicerce da minha vida, das minhas decisões, de tudo que eu faço. Abra os meus olhos para sempre entender a sua palavra. E quando a gente tem esse contato com a palavra, a gente conhece desse Deus que, como o salmista experimentou, se não fosse o contato que ele tinha com a palavra, tinha morrido nas suas angústias, nas suas dúvidas, nos seus questionamentos. Mas ele olhava para a palavra, e na palavra ele entendia que Deus cuida, que Deus caminha conosco em todos os momentos, até no deserto. Que esse Deus é um Deus que faz milagres, é um Deus poderoso, é um Deus que cuida, que opera. E ao olhar para a palavra, a gente vê o salmista em muitos momentos agradecendo a Deus por essa palavra, por este livro que dava a ele esperança. Vamos nos colocar em pé. Esse Deus que nos ama tanto, e por nos amar tanto, Ele nos deu um livro que nos dá orientação. Nós não ficamos sem nenhuma orientação, sem nenhuma direção. Esse Deus, Ele está aqui, se movendo entre nós, agindo em nós. Nós precisamos: Senhor, eu quero Te adorar pela Sua palavra, pela Tua ajuda, por caminhar comigo em todo o tempo, porque se não fosse a Sua palavra, eu já teria morrido nas minhas angústias. Vamos louvar a Deus. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és.
Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.